O Evangelho segundo Maria Madalena. O Evangelho de Maria é encontrado no Códice Gnóstico de Berlim, Papyrus Beroliensis 8502. Infelizmente, o manuscrito sobrevivente do Evangelho de Maria está faltando nas páginas 1 a 6 e nas páginas 11 a 14, páginas que incluíam seções do texto até o capítulo 4, e partes do capítulo 5 a 8. O texto existente do Evangelho de Maria, como encontrado no Berlin Gnostic Codex, é apresentado abaixo. O texto do manuscrito começa na página 7. Esta passagem ocorreu após sua crucificação. Fragmento do Evangelho segundo Maria Madalena. Salvador disse: todas as espécies, todas as formações, todas as criaturas estão unidas, elas dependem umas das outras, e se separarão novamente em sua própria origem. Pois a essência da matéria somente se separará de novo em sua própria essência. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Pedro lhe disse: já que nos explicaste tudo, dize-nos isso também, o que é o pecado do mundo. Jesus disse: não há pecado, sois vós que os criais, quando fazeis coisas da mesma espécie que o adultério, que é chamado pecado. Por isso Deus Pai veio para o meio de vós, para a essência de cada espécie, para conduzi-la à sua origem. Em seguida disse: por isso adoeceis e morreis. Aquele que compreende minhas palavras, que as coloque-as em prática. A matéria produziu uma paixão sem igual, que se originou de algo contrário à natureza divina. A partir daí, todo o corpo se desequilibra. Essa é a razão por que vos digo: tende coragem, e se estiverdes desanimados, procurais força das diferentes manifestações da natureza. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Quando o Filho de Deus assim falou, saudou a todos dizendo: a paz esteja convosco. Recebei minha paz. Tomai cuidado para que ninguém vos afaste do caminho, dizendo: vá por aqui ou vá por lá, pois o Filho do Homem está dentro de vós. Segue-o. Quem o procurar, o encontrará. Prossegui agora, então, pregai o Evangelho do Reino. Não estabeleçais outras regras, além das que vos mostrei, e não instituais como legislador, senão sereis cerceados por elas. Após dizer tudo isto, Jesus partiu. Mas eles, os discípulos, estavam entristecidos. Eles choraram muito, dizendo: como devemos ir aos gentios e pregar o Evangelho do reino do Filho do Homem? Se não o pouparam, como nos pouparão? Maria Madalena se levantou, cumprimentou a todos e disse a seus irmãos: não vos lamentais nem sofrais, nem hesiteis, pois sua graça estará inteiramente convosco e vos protegerá. Antes, louvemos sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens. Após Maria ter dito isso, eles entregaram seus corações a Deus e começaram a conversar sobre as palavras do Salvador. Pedro disse a Maria: irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que qualquer outra mulher. Conta-nos as palavras do Salvador, as de que te lembras, aquelas que só tu sabes e nós nem ouvimos. Maria Madalena respondeu dizendo: esclarecerei a vós o que está oculto. E ela começou a falar essas palavras. Disse ela, eu tive uma visão do Senhor e contei a ele: mestre, apareceste-me hoje numa visão. Ele respondeu e me disse: bem-aventurada sejas, por não teres fraquejado ao me ver. Pois, onde está a mente há um tesouro. Eu lhe disse: mestre, aquele que tem uma visão vê com a alma ou com o espírito.
Jesus respondeu e disse: não vê nem com a alma nem com o espírito, mas com a consciência, que está entre ambos, assim é que tem a visão. Vírgula. As páginas 11 a 14 estão faltando no manuscrito. E o desejo disse à alma: não te vi descer, mas agora te vejo subir. Por que falas mentira, já que pertences a mim? A alma respondeu e disse: eu te vi. Não me viste, nem me reconheceste. Usaste-me como acessório e não me reconheceste. Depois de dizer isso, a alma foi embora, exultante de alegria. De novo alcançou a terceira potência, chamada ignorância. A potência, inquiriu a alma dizendo: onde vais? Estás aprisionada à maldade. Estás aprisionada, não julgues. E a alma disse: por que me julgaste apesar de eu não haver julgado? Eu estava aprisionada, no entanto, não aprisionei. Não fui reconhecida que o todo se está desfazendo, tanto as coisas terrenas quanto as celestiais. Quando a alma venceu a terceira potência, subiu e viu a quarta potência, que assumiu 7 formas. A primeira forma, trevas; a segunda, desejo; a terceira, ignorância; a quarta, é a comoção da morte; a quinta, é o reino da carne; a sexta, é a vã sabedoria da carne; a sétima, a sabedoria irada. Essas são as 7 potências da ira. Elas perguntaram à alma: de onde vens, devoradoras de homens, ou onde vais, conquistadora do espaço? A alma respondeu dizendo: o que me subjugava foi eliminado e o que me fazia voltar foi derrotado, e meu desejo foi consumido e a ignorância morreu. Num mundo fui libertada de outro mundo, num tipo fui libertada de um tipo celestial e também dos grilhões do esquecimento, que são transitórios. Daqui em diante, alcançarei em silêncio o final do tempo propício, do reino eterno. Depois de ter dito isso, Maria Madalena se calou, pois até aqui o Salvador lhe tinha falado. Mas André respondeu e disse aos irmãos: dizei o que tendes para dizer sobre o que ela falou. Eu, de minha parte, não acredito que o Salvador tenha dito isso. Pois esses ensinamentos carregam ideias estranhas. Pedro respondeu e falou sobre as mesmas coisas. Ele os inquiriu sobre o Salvador: será que ele realmente conversou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos mudar de opinião e ouvirmos ela? Ele a preferiu a nós? Então Maria Madalena se lamentou e disse a Pedro: Pedro, meu irmão, o que estás pensando? Achas que inventei tudo isso no meu coração ou que estou mentindo sobre o Salvador? Levi respondeu a Pedro: Pedro, sempre fostes exaltado. Agora te vejo competindo com uma mulher como adversário. Mas, se o Salvador a fez merecedora, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece bem. Daí a ter amado mais do que a nós. É antes, o caso de nos envergonharmos e assumirmos o homem perfeito e nos separaremos, como ele nos mandou, e pregarmos o Evangelho, não criando nenhuma regra ou lei, além das que o Salvador nos legou. Depois que Levi disse essas palavras, eles começaram a sair para anunciar e pregar. Fim.